Bem, boa Agora ao noite. vivo. Estamos ao vivo, sim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Bistrô, nossa terceira edição do Bistrô da Redes, do nosso Bistrô, essa rede empreendedora incrível de desenvolvimento econômico, social e sustentável. A gente sempre trazendo temas muito legais no nosso Bistrô aqui no domingo. E hoje um convidado muito especial, Talal Altinaue, eu não sei se eu pronunciei certo, Talal. Certo, não é certo, Talal Altinaue. E com muito carinho, eu já agradeço, muito obrigado mesmo, muito carinho, eu agradeço sua participação, sua disponibilidade de estar falando com a gente. O Talal é um brasileiro refugiado da Síria, já mora aqui no Brasil já há 7 anos e vai compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aqui com a gente. Eu queria já te perguntar, Talal, como foi essa sua saída da Síria? Como é que era a sua vida lá? O que você fazia lá na Síria antes de você resolver sair, antes de tudo acontecer? Tá, então, e vou falar um pouco sobre Síria antes da guerra, depois da guerra, sobre minha vida, porque saí da Síria, o que aconteceu comigo em geral, tá bom? Então, agora, sobre Síria, no país, eu sou do Damasco, capital da Síria. Então, Síria, antes da guerra, era tranquila, barata, fácil para se viver. Para mim, eu sou engenheiro mecânico, então eu tinha um escritório de engenharia, e tenho 2 apartamentos, 3 lojas e um carro. Então, também minha vida era tranquila. Mas depois da guerra que começou, em 15 de março de 2011, em Daraa, cidade do sul da Síria, a vida fica mais complicada e mais perigosa. Por isso, para segurar eu e minha família, eu decidi para sair da Síria, para fugir da Síria. Primeira vez, eu fugi via Beirute, em Líbano, capital do Líbano. Por que Beirute? Porque perto da Síria, e não preciso de documento para entrar, também eu posso entrar com meu carro. Por isso, eu escolhi a primeira vez o Beirute. Eu fiquei em Beirute 10 meses. Durante esses 10 meses, eu passei todas as embaixadas dos países para tirar visto. Também eu queria sair do Beirute, de Líbano, porque o Líbano também é muito caro, é vida muito complicado e muito perigoso para os sírios. Por isso, eu gostaria de sair do Brasil, do Líbano. Por isso, eu passei todas as embaixadas dos países para tirar visto. Mas todo mundo fala, você é sírio, então você não pode tirar visto. O Brasil também, ele fala a mesma coisa. Você é sírio, então você não pode tirar visto. Mas eu tentei de novo, eu entrei em contato com com as embaixadas dos países. Até uma vez eu liguei para a embaixada do Brasil, eu expliquei, eu sou Talal, eu gostaria de tirar a visto, e eu quero viajar via Brasil. Então você é sírio, então você não pode tirar visto. Mas o governo do Brasil, ele vai fazer um projeto para receber os sírios sem documentos. Esse projeto vai sair em novembro de 2013. Novembro de 2013, fui lá com minha família e consegui tirar visto. Para mim e para minha família. A minha família era a esposa, mais 2 filhos. Porque agora eu tenho uma menina brasileira, ela nasceu aqui, agora ela tem 5 anos, se chama Sara. Então, eu consegui tirar visto durante 10 dias. Mas o problema para nós, os sírios, não temos uma ideia sobre Síria, sobre Brasil. O que é Brasil? Para nós, os sírios, são algumas coisas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, café e futebol. Só esse Brasil para nós, tá bom? Então, agora, eu perguntei a uma moça que trabalha dentro da Embaixada do Brasil. Então, agora, eu tenho visto, que é legal, mas aonde eu vou? Ela falou para mim, o melhor para você, São Paulo, porque São Paulo tem economia forte, tem dinheiro. Em São Paulo, Brás, conhece Brás, no centro de São Paulo? No Brás, porque tem comunidade árabe, grande, também
eu consegui falar com a Mesquita do Paris, lá no Brás, porque eu sou muçulmano, também eu preciso de mesquita. Eu falei com uma pessoa, árabe brasileiro, sírio brasileiro. Claro, eu falei com ele em árabe, porque minha língua mãe é árabe. Eu estudei inglês por causa da engenharia, mas sobre português, não sei nada sobre português. Eu comecei a estudar português só aqui no Brasil. Então, eu consegui falar com ele, eu expliquei para ele, eu sou Talal, eu sou sírio, gostaria de viajar via Brasil. Amanhã eu vou viajar via Brasil. Por favor, você pode me ajudar? Porque sem problema, eu vou te guardar no aeroporto. Quando cheguei aqui ao Brasil, ele me aguardou no aeroporto e foi com ele para a casa dele. Eu fiquei em casa dele 3 meses. Esses 3 meses foram para mim muito importantes, porque ele me ajudou bastante para alugar apartamento, para começar meu primeiro negócio aqui no Brasil. Eu vender roupa para criança na feira de madrugada. Pensa que feira madrugada? Feira de madrugada, sim, que trabalha meia-noite. Sim. Eu trabalhei lá 8 meses e consegui alugar um box por 8 meses. Depois eu comecei, também ele me ajudou para cadastrar meus filhos na escola pública no Brás, porque eu morei no Brás 2 anos. Depois eu consegui trabalhar, depois eu comecei a estudar português na Mesquita do Paris com a ajuda de uma ONG. Eu estudei português só 7 meses, mas eu não tinha mais tempo para estudar, porque, sabe, eu preciso trabalhar aqui. O problema, o governo não ajuda. Não como a Europa, o governo ajuda. Aqui no Brasil, o governo não ajuda. Por isso, eu preciso trabalhar. Por isso, eu estudei só 7 meses. Depois, eu comecei a trabalhar. Também, eu consegui trabalhar com a ajuda de uma moça, uma voluntária. Eu consegui trabalhar na empresa de engenharia como engenheiro 10 meses. Eu trabalhei nessa empresa 10 meses em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Fala. Você quando chegou aqui no Brasil em 2013, ficou esse tempo, estudou, você já, essa ONG que te ajudou, que te deu apoio, qual foi essa ONG, só para a gente saber o nome, para a gente parabenizar o trabalho dessa ONG, né? Tá, olha, para mim, tem várias ONGs que me ajudaram, mas a primeira ONG se chama ADOS. ADOS, ela é a primeira ONG que me ajudou. Ainda estou em contato com ADOS, ainda ele me ajuda. Depois, o ADOS me apresentou para outra ONG que se chama Migraflix. Migraflix, ele me convidou para fazer aula de culinária aqui em São Paulo, depois fora de São Paulo, em Curitiba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Boiçucanga. Depois, ela tentou para dar aula de culinária fora do Brasil, em Buenos Aires, Argentina, mas eu não consegui por causa do documento. Agora sim, eu tenho um documento brasileiro, mas eu não tinha em 2016, 2015, eu não tinha documento brasileiro. Por isso, eu não consegui viajar. Você conseguiu tirar o documento brasileiro agora, recentemente? Não, agora eu sou brasileiro. Agora eu tenho um passaporte brasileiro. Agora eu sou brasileiro. Agora tudo bem. Brasileiro. Mas eu falo sobre 2015 e 2016. Eu sou brasileiro o ano passado. Caramba. Em agosto ano passado, 2019. Mas eu falo sobre 2015 e 2016. Depois, o Migraflix, ele me convidou para fazer palestras. E fiz várias palestras. Essas palestras, tem algumas palestras são muito grandes, como o TED, e não sei, conhece o que é TED? TED, o TED. TED, sim. Eu fiz 2 TEDs. A primeira TED em sala de São Paulo, para 1.600 pessoas. A segunda palestra com TED no Teatro MASP, para 1.000 pessoas. Também a minha esposa, a Migraflix, ela convidou ela para fazer uma palestra em Shopping Villa Lobos, para 1.000 pessoas no Dia das Mulheres.
Também eu fiz uma palestra grande em Campos do Jordão para 1.000 pessoas. Essas palestras são muito grandes. Essas palestras me ajudaram bastante para apresentar os refugiados para o brasileiro, para explicar o que é refugiado, porque aqui a maioria ele não conhece o que é refugiado. Ele acha o refugiado ele é uma pessoa, ele não sabe nada, ele não tem dinheiro, ele não pode trabalhar, ele não conhece nada, essas coisas, sabe? Mas não, eu consegui explicar para o Brasil, não, o refugiado ele estava com trabalho, estava na universidade, ele estava trabalhando, estava tudo certo. Mas, causa da guerra, ele fugiu o país dele para outro país para continuar a vida dele. Então, se ele precisar uma ajuda, ele precisa uma ajuda com mais informações, com mais detalhes. Sabe, não sempre ele precisa ajuda com comida, com cesta básica, com dinheiro. Não sempre isso. Às vezes, ele precisa mais informações para continuar. Porque para nós, os refugiados, os migrantes, aqui uma vida bem nova para nós, sabe? Então, eu preciso saber muitas coisas durante um pouco tempo, sabe? Porque eu não tenho muito tempo para saber tudo sobre esse país, sobre o Brasil. Eu tenho só um pouco tempo porque eu tenho família, sabe? Então, eu preciso continuar minha vida aqui. Então, com essas palestras, eu consegui explicar para o Brasil, o que é refugiado. Tudo isso com uma ONG que se chama Migraflix. Também tem outra ONG que se chama IQMR. IQMR é uma ONG ela cuidar as crianças, sobre as crianças. Sabe, porque eu tenho criança, porque quando cheguei aqui, o meu filho ele tinha 11 anos, minha filha 8. Então, ela estava comigo também, IQMR, ajuda as crianças. Mas agora, porque eu tenho uma menina brasileira que tem 5 anos, agora eu estou continuando a trabalhar com IQMR, com essa ONG, porque agora meus filhos são adultos, não tem mais crianças, sabe? O meu filho é 17 anos e minha filha 14 anos, então não é criança. Mas de 5 anos, claro, ela é criança. Então, também tem outra de Gênesis, uma ONG no centro de São Paulo. Também ele me ajudou com aula de português, ajuda minha esposa também com várias coisas. Não sei se tem outra ONG. Tem Caritas, sabe? Tem várias ONGs. Então, cada ONG, ela me ajuda em uma coisa diferente de outra, sabe? Não é a mesma coisa para tudo. Muito bom. Muito legal. Claro, porque, sabe, quando eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém. Então, eu preciso de uma ajuda em qualquer pessoa. Eu comecei com uma pessoa séria brasileira e depois eu continuei com o brasileiro mesmo. Como voluntário, depois o brasileiro. O brasileiro, ele tem uma coisa boa, ele gosta de ajudar, sabe? Não só como voluntário. Não. Qualquer brasileiro, a maioria do brasileiro, gosta de ajudar. Ele me ajudou bastante. Ainda, sabe, por causa da pandemia, da quarentena, porque eu estou novo aqui no Brasil, então eu preciso também de uma ajuda em qualquer coisa. Agora eu vendo comida árabe. Então, tem muita gente que entra em contato comigo para me ajudar. Como ele comprar meus produtos, ele me ajudou para fazer uma propaganda sobre o meu trabalho, em várias coisas. Muito legal. E, nossa, muita gente comentando aqui, que gente, quem quiser fazer pergunta para o Talal, o pessoal falando de excelente iniciativa, aí aqui a Irani colocou os sites aqui da ADOS, sim. da Migraflix também. Tem os links do YouTube, da palestra do Talal, no TED. YouTube. TED São Paulo, Talal. Tem duas palestras em TED. E QMR também. QMR. E o Gênesis, Instituto Base Gênesis também. Então, bem legal. Também agora estou trabalhando com Estou Refugiado. Estou Refugiado também uma ONG. Começou em 2017, uma ONG nova. Estou Refugiado agora.
ela me convidou para ajudar outros refugiados. Ele me chamou para preparar marmitas, sabe, marmitas? Marmitas para doar para outros refugiados. Então, ele me ajudou, porque ele pagou para mim para fazer essas marmitas, 300 marmitas. Também ele ajudou outros refugiados na África, da África. Ele distribuiu essas marmitas para africanos. Ele distribuiu marmitas, coberturas, também mais, esqueci, mais outra coisa, mas eu esqueci. Mas marmitas e coberturas. Ele distribuiu para os refugiados africanos. Quando você, assim, logo que você chegou, né, que você falou que a informação é muito importante. O que foi mais difícil? Se foi a língua ou foi realmente entender o país? E o que foi mais fácil para você entender aqui, quando você chegou, quando vocês chegaram aqui em 2013? Tá, então, para saber uma coisa, então, agora, para mim, não é a primeira vez que eu viajei para outro país. Eu viajei para vários países, como Estados Unidos, Espanha, França, República Tcheca, Turquia. Então, eu tenho uma ideia sobre outra cultura. Mas agora, o Brasil é diferente, porque aqui eu não vou passar uma semana, um mês, depois eu vou sair. Não, eu vou morar aqui. Então, agora é diferente. Eu preciso saber todas as coisas sobre o Brasil, cultura, pessoas, língua, qualquer coisa sobre o Brasil, eu preciso. Mas quando eu viajei para outro país, não, eu vou ficar uma semana, um mês no máximo, depois eu vou embora. Então, eu não vou ficar. Primeiro isso, e não é importante para mim para saber tudo sobre o país. Mas agora o Brasil é diferente. Por isso, quando eu cheguei aqui, eu tentei para saber todas as coisas mais rápido. O que fiquei em casa dele 3 meses, ele me ajudou bastante, sabe? Porque ele fala árabe. Então, ele conseguiu explicar para mim tudo em árabe. Até começar a aprender um pouco de português, não muito. Mas o problema, ainda eu tenho esse problema com a língua portuguesa. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 40 anos. Não sou idade. Também eu não tinha tempo para estudar. Eu estudei só 7 meses. Eu preciso trabalhar. Aqui no Brasil, se você não trabalhar, então você não vai ganhar dinheiro, você não pode continuar, sabe? Eu tenho família. Quando cheguei aqui, cheguei com família, sabe? E, às vezes, quando chega sozinha, fica mais fácil. Mas com família, fica bem mais difícil. Por isso, eu não consegui estudar mais língua. Ainda tenho um problema com essa língua. Mas agora... Nossa, eu falo muito bem português, você já deu palestra no hotel. Falta muitas coisas. Nossa, mas agora... melhor que muita gente. Mas agora, com meus filhos, é claro, eles falam bem português, causa da escola, causa da idade, ele não precisa trabalhar, ele não precisa fazer outra coisa, ele precisa só estudar. Por isso, ele estudou 5 anos, 6 anos na escola. Então, eles falam português. Agora, para eles, bem mais fácil. Mas, para mim, só língua, mas outras coisas, não, eu já acostumei rápido. Cultura, as pessoas... Também, como eu falei com você, o brasileiro, ele gosta de ajudar. Por isso, eu acostumei rápido. Entendi. E uma coisa que você me falou, você é engenheiro mecânico, você se formou lá na Síria, né? E aí você veio para o Brasil, você não ainda conseguiu, né? Você estava me explicando que você não conseguiu ainda trabalhar nessa área, né? Por causa do diploma. Então, eu trabalhei como engenheiro na empresa da engenharia, mas com diploma da Síria. Essa empresa, ela quer me ajudar. Mas causa da economia, é uma empresa pequena, não é uma empresa grande. Mas causa da economia do Brasil ficar ruim, a empresa fechou e saiu. E tentei para reconhecer minha diploma. A primeira vez eu fiz uma prova na Faculdade do Paraná, mas não passei. Esse eu fiz em 2015, depois de 6 meses de chegar aqui. Eu fiz essa prova em português do mecânico, entendeu? Então, o mecânico em português.
Então, era muito difícil para mim, claro. A nota 68. A faculdade, ela fala que eu preciso notar 85. Entendeu? Então, eu tenho um pouco de frente, por isso eu não passei. E tentei de novo com uma faculdade que se chama UFF, no Rio de Janeiro. Sim, Mas sim, agora sim, o problema com a ajuda de uma ONG. Essa ONG, ele perdeu minha chance. Ele fez algumas coisas erradas comigo, por isso ele perdeu minha chance para reconhecer minha diploma. Por isso agora eu não consegui reconhecer mais, porque o lei brasileiro, ele fala que eu posso fazer 2 provas em geral. Se eu não conseguir, então eu preciso entrar na faculdade de 0, do primeiro ano até 5 anos. Então eu preciso estudar engenharia de novo. Então agora não dá para estudar mais 5 anos em português com família, muito complicado. Então não deixa melhor. Mas lá na Síria ainda eu cadastrei na CREA, eu tenho meu escritório de engenharia, mas acho que não vou voltar da Síria agora. Uhum. E assim, da cultura síria, assim, o que você acha que o brasileiro pode aprender mais? Assim, o que a gente tem muito a aprender com a cultura da Síria? Então, agora, o brasileiro, ele não sabe nada sobre Síria, como o sírio, ele não sabe muitas coisas sobre Brasil. Acho causa da mídia, agora o Brasil começou a escutar sobre Síria, mas Síria de guerra. Só guerra, não guerra de guerra. Síria é guerra. Síria, só Síria para o brasileiro. Entendeu? Mas agora, como eu expliquei para você, eu tentei para explicar para o brasileiro, Síria não é isso. Síria é um país bonito, bonito, é fácil, é barato, é muito legal para viver lá. Mas, causa da guerra, como qualquer país tem guerra, então a vida fica muito complicada. Mas só causa da guerra. Mas antes da guerra era bem melhor. Sabe? Por isso é o que eu tentei explicar para o brasileiro. Não é Síria, porque quando cheguei aqui, o Brasil não sabe nada sobre Síria. Ele começou a me perguntar, lá na Síria ainda você conhece que carro ou você usa só camelo? Não tem carro. Eu tinha o carro, quando cheguei em 2013, 14, o meu carro, o modelo 2009, o Ford Titanium, Focus Titanium. Nem tinha aqui. Sim, ele acha que eu uso camelo. Ele me perguntou, você conhece o que chocolate? Você tem chocolate lá na Síria? Claro, um país como todo mundo. Não é deserta. Ele acha que é deserta. Não é deserta. Entendeu? Essas coisas, o brasileiro não sabe. Então, eu comecei a explicar para eu entrei em contato com eles. Também sobre minha religião, o Islã, o brasileiro, ele não sabe nada sobre o Islã. Olha, essa é uma coisa boa, porque na Europa ele conhece o Islã, mas ele tem uma ideia errada sobre o Islã. Por isso o Rukian, ele fica com medo de contato com muçulmano, porque ele acha que o muçulmano é terrorista, causa do Estado Islâmico, Certo, mas aqui o brasileiro, ele não sabe nada, bem melhor. Por isso, agora, para mim e para minha família, eu posso viver aqui com calma, com tranquilo, a minha esposa. Então, agora, para mim, ninguém vai me conhecer se eu sou muçulmano ou não. Mas sobre minha esposa, causa da roupa, causa do hijab e lenço que cobertura a cabelo dela, então é diferente. Por isso, o Brasil perguntar a ela, ele usa hijab sempre, ele usa hijab em casa, ele pergunta só para saber, entendeu? Esse tá bom, essa é uma coisa boa. Mas se ele tem uma ideia errada, não, o muçulmano é terrorista. Estado Islâmico é terrorista, certo? Ele mata todo mundo, muçulmano, cristão, qualquer coisa, ele mata.
Então, o Estado Islâmico é terrorista, mas não é muçulmano terrorista. O Estado Islâmico não é muçulmano. Uma terrorista, isso é muito sabe? importante. Sim, isso é importante para explicar. A gente explicar isso, que o islamismo é uma religião séria como qualquer outra, com suas doutrinas, com tudo que todas as outras religiões têm, o islamismo também tem. E terrorismo é uma coisa completamente diferente, completamente irracional e que, como você falou, vai matar cristão, muçulmano... Mata todo mundo. Exatamente. E porque no Islã não pode matar outra pessoa. Porque quando você quer entrar em contato com uma pessoa, qualquer pessoa, a primeira frase o que você fala, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, que significa paz para você. Então, quando você chama paz para uma pessoa, como você vai matar ele depois da paz, sabe? Então, isso é importante também para o brasileiro saber. Olha que interessante a gente aprender isso, gente. É incrível a gente entender essa diferença, né? Muito importante. Mas você chegou há muito tempo, você e a sua família chegaram a sofrer algum preconceito ou algum tipo de discriminação? Você chegou a ver isso ou foi mais tranquilo de outros países que você já viajou? Não, eu viajei a outro país antes da guerra. Não agora. Então, eu viajei como turista, entendeu? E viajei só para passear com minha família. Esse foi em 2006, 2007, 2009. Entendeu? Então, é tranquilo. Mas agora, depois da guerra, eu não viajei nada. Só o Brasil. Só minha família viajou 3 vezes para a Síria só para visitar a família dela. Porque agora, sobre minha família, a minha família está em todo o mundo. Meu pai e meu irmão na Síria, no Damasco. Meu irmão na Alemanha. Ele fugiu também por causa da guerra há 5 anos. Minha irmã, ela mora nos Estados Unidos há 16 anos, por causa do casamento. Ela casou com um americano árabe, sírio. Por isso, ele viajou via Beirut, Estados Unidos. Mas sobre a família da minha esposa, é tudo lá em Damasco. Por isso, ela viajou lá para visitar a família dela. Mas sobre se eu preciso visitar a minha família, então eu preciso passar todo mundo. Estados Unidos, Europa e Síria, sabe? Mas também, o meu pai, ele me visitou 3 vezes e consegui tirar para ele documento brasileiro. Então, agora ele pode me visitar em qualquer tempo, ele não precisa tirar visto. Esse é bom para mim, por isso não quero ir para viajar via Síria, porque lá na Síria só meu pai e meu irmão. Como meu pai, ele me visitar, então, tudo bem, então eu não preciso viajar. Sabe, agora para viajar via Síria, custa muito dinheiro. É verdade. $1.500. Cara, nossa. Então, muito. Porque é 27 horas para chegar lá. Por isso é muito caro. Mas quando você chegou aqui, você viu chegou a sofrer algum preconceito? As pessoas te olhavam diferente? Não. Como eu falei com você, não. O Brasil, ele me recebeu muito bem. É verdade, de verdade, é muito bem. Por isso, ele me ajudou para acostumar, para gostar mais do Brasil. Porque, olha, vida aqui muito complicada. Para o brasileiro, como para o estrangeiro, fica mais difícil. Então, a vida aqui é muito difícil. O brasileiro muito difícil. Então, a vida não pode continuar comigo. Entendeu? Mas como a vida aqui é muito complicada, muito difícil, mas o brasileiro ajuda, então fica mais ou menos tranquilo. Fica mais então, lá na Europa é diferente. Na Europa é vida mais fácil, mas european é muito difícil. Então, aqui não, oposto. E você, então, você que já é brasileiro, né? O que você mais, assim, o que você mais gosta daqui do Brasil? Enfim, pode ser da cultura, pode ser das pessoas. Não sei, se tem alguma coisa que você já sabe. Eu gostei aqui muito as pessoas, o brasileiro, eu gostei muito.
Sabe, porque depois de 6, 5, 7 anos, depois entrei em contato com o brasileiro, com muitos brasileiros, então, a maioria, mais de 90%, é para mim muito bom. Entendeu? Porque às vezes eu falei isso para o brasileiro, ele fala, não é brasileiro muito bom. Sabe, é em contato com o brasileiro bom. Se você entrar em contato com um brasileiro ruim, então não sei o que vai acontecer com você. Mas comigo é tudo certo, sabe? Então, o Brasil, eu gosto muito do brasileiro. O país, Brasil em geral, e São Paulo, eu gosto muito. Olha, para mim, como eu moro em São Paulo, quando eu cheguei aqui, cheguei em São Paulo, eu moro em São Paulo e fico em São Paulo. São Paulo, acho, pode ficar melhor. Eu gostei, tá bom, eu gosto de São Paulo, mas eu acho que ela pode ficar melhor. Porque São Paulo tem economia forte, tem dinheiro, tem pessoas boas, então acho que São Paulo, ela pode ficar melhor. Eu viajei para outros países, outras cidades no Brasil, mas eu gosto mais de São Paulo. Mais de São Paulo, né? Mais São Paulo. Você, claro que já está bem ambientado aqui, né, no país, em São Paulo. O que você imagina assim para frente, para a sua vida, o que você imagina de construir, de trabalhar, de repente criar alguma coisa? O que você imagina para o futuro? Tá, então, agora ainda eu não tenho uma ideia clara sobre o futuro. Porque ainda estou estudando ou estou tentando para conhecer mais o país, mais São Paulo. Porque durante 6 anos eu caí várias vezes, sabe? Porque é tudo novo para mim. Então eu caí várias vezes. Então agora o que eu estou esperando, o meu filho, porque o meu filho esse ano, o último ano, o ano que vem em faculdade. Então, eu preciso esperar ele primeiro, só para saber o que depois, sabe? O que eu posso fazer depois? Eu vou ficar em São Paulo, ele vai estudar em outra cidade ainda e não tenho uma ideia. Então, só agora eu preciso esperar ele até ano que vem. Também agora com pandemia, quarentena, mais ou menos 4 meses, parei tudo. Então, e não caí ainda, mas estou caindo, sabe? Como todo mundo, não sou eu sei. Mas, como eu falei com você, acho que eu preciso esperar um pouco tempo para saber o que eu vou fazer para o futuro. E eu ia perguntar isso mesmo, como você a sua família, estão lidando com a pandemia, né, com tudo isso, como é que você vê tudo isso, e como a Síria, né, se você tem alguma notícias de como estão seus parentes na Síria, como é que está essa questão lá na Síria da pandemia? Então, a pandemia lá na Síria, só 1 mês. Agora tudo voltou ao normal. 1 mês parado, só 1 mês, depois agora voltou tudo normal. Então agora, porque meu pai lá, ele tem uma loja, meu irmão também, então eles estão trabalhando normal. Só 1 mês com quarentena, pandemia, não mais. Aqui entrou em o mês 4, sabe? 4 meses aqui no Brasil, em São Paulo, e não sei se vai continuar ou não. Fica muito difícil. 4 meses é muito ruim. Muito difícil, é verdade. Muito. Verdade mesmo, muito difícil. E acho que assim, a gente tem várias. Aqui eu estou refugiado. Estou refugiado, sim. Também numa ONG. Aí comecei a entrar em contato com ela em 2018, acho. Ela começou em 2018. Aí tem o site aqui da ONU, com a matéria exatamente sobre os sírios doando marmitas para idosos durante a pandemia. Certo. Sim. Né? Tem aqui o Facebook do Talal, se você quiser entrar em contato com ele, tirar dúvida, perguntar. Eu tenho Talal Latinal em minha página pessoal
é a página de Talal Culinária Síria, a página aí, do meu trabalho. Certo, Talal Culinária Síria. Aí, ó, se você quiser, então, já pode entrar aí, conhecer um pouco mais e tenho certeza que vai ser muito legal. Então, tá lá, assim, hoje eu não quero tomar muito seu tempo, né? Mas hoje você consegue, apesar da pandemia, está bem estruturado com a ajuda das ONGs, que é muito importante, mas você está bem estruturado aqui no Brasil. Você hoje está bem estruturado aqui no Brasil. Você está bem, apesar da pandemia. Sim. Sim. Agora estou bem. Como eu falei com você, eu caí várias vezes, mas agora estou bem. Eu tentei para abrir restaurante, eu abri 2 anos, mas não foi muito bom porque eu ganhei muito dinheiro, claro, mas eu gastei muito também. Eu tinha muitos problemas, funcionários, prefeitura, o banco, máquina de cartão, muitas coisas. Por isso eu fechei o restaurante e eu voltei a trabalhar em casa. Para trabalhar em casa, é claro, pouco dinheiro, mas também eu não preciso pagar muito dinheiro. Agora, minha vida mais ou menos tranquila, mais ou menos. Como eu falei com você, antes da pandemia, tá bom, a minha vida, ela está bem, é tudo certo. Mas agora, ele começou a cair. Então, ainda eu não sei se eu vou cair até final ou eu vou subir de novo. Por favor. Olha, o meu trabalho agora mais ou menos em casa, sabe? Porque agora não tem festas, não tem eventos, não tem bazares. Esse é o meu trabalho agora. Eu trabalho com festas, bazares, eventos. Mas agora tudo parado. Então, só com encomendas. Também com encomendas tem pouco, porque agora todo mundo fica preocupado sobre receber qualquer coisa da fora, sabe? Então, encomendas mais ou menos. Eu tenho muitas coisas para pagar, de casa, também luz, alimentos, muitas coisas. Aqui a vida é muito caro, não é barato aqui no Brasil. É muito caro. Então, eu preciso muito de dinheiro. E para a gente já chegar no final, que eu sei que você tem muitos compromissos, eu queria que uma lição que um sírio pode deixar para o Brasil ou para o brasileiro. O que você pode ensinar para a gente da vida? Então, esse que sempre eu falo, porque às vezes, quando eu estou conversando com um brasileiro, a maioria não gosta do Brasil. Não, eu quero viajar, outros países melhor do Brasil, a vida aqui é muito complicada, certo. Olha, aqui a vida é muito complicada, muito difícil, mas não impossível. Você pode trabalhar mais para ganhar. Você precisa ficar com calma. لا صبر بشنتي شو اسمه. Então, desculpa. Tá. Eu tentei para saber uma palavra. Tá, então, você precisa ficar mais calma, você precisa trabalhar mais. Como eu falei com você, vida aqui é complicada, sim, mas você pode passar. Esse que aconteceu comigo. Caí várias vezes. Às vezes, com ajuda com brasileiro, o brasileiro me ajudou bastante para levantar de novo. Às vezes, só você que pode levantar, sozinha. Entendeu? Esse é importante. Mas não, primeira vez que caí e não quero ficar aqui mais, eu quero viajar. Não. Quando você vai viajar, porque eu passei essa experiência. Eu viajei para outros países 2 vezes. Primeira vez em Beirut, eu vivi lá 10 meses, era muito complicado. Depois eu viajei para lá. E cada vez eu comecei de zero. Olha, para começar de zero é muito difícil. Se você é solitário, mais fácil. Mas também não é fácil. É complicado também. Então, o melhor, fica aqui com seus pais, com amigos, e todo mundo vai te ajudar para levantar de novo. Então, tenta várias vezes, com certeza você vai continuar com sucesso. Talal, que história incrível, que ensinamento incrível, um prazer
conversar com você. Eu sei que seu tempo é curto. Agradeço muito. Muito obrigado. Eu tenho a agradecer. E como aprendi, Salam Aleikum. Aleikum salam. Paz para você. Paz e para vocês. Para você, todos vocês. Muita sorte, Talal. Conte com a gente sempre que você precisar, tá, querido? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau.